Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aí. Alô. Olha só, o pessoal chegando aí. Olha que maravilha. Pessoal chegando, Camilinha, Gi, Juliana, olha só que coisa mais maravilhosa. Que bom, Rosângela. Rosângela, minha querida, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Que coisa boa, nossa Vanessinha querida tá chegando aí. Nossa Vanessinha querida tá chegando, gente. Que coisa boa, querida, que bom que você chegou, né? Que coisa boa, né? O pessoal tá chegando por aí, que maravilha. Para mais uma noite. Olha só, Islana querida. Ô, Vanessinha, querida, vai Oi, boa chegando. noite. Que coisa boa, o pessoal tá chegando, hein? O pessoal tá chegando aí, né? Olá, Vamos ver se vai pessoal. funcionar a internet agora, né? Que maravilha! Tá horrível a internet, mas vamos tentar, né? Isso! Vamos torcer para não travar, vamos, vamos torcer para não travar essa internet hoje, né? E hoje tá uma maravilha É, essa nossa internet, né? tá, verdade, Olha, tá, parece hoje que tá tem um ruim. trator aí. É, máquina, ó, de hoje, querido, que maravilha, quanta gente boa entrando aqui, gente. Já vou apresentar a Vanessa para você, nossa querida Roberta, a nossa querida Ali, que acompanham a gente toda noite. Que maravilha, Que Vanessa. Tem muita maravilha. gente que vai conhecer você hoje. Que bom, tô muito É, que feliz de estar coisa aqui com boa. você. É uma honra estar aqui, né, depois de algum É, que tempo da maravilha. minha primeira formação com você. Isso. Uma honra. O pessoal É, tá nossa primeira entrando aqui. formação. Para mim também é uma honra. Isso. Vamos, vamos A ter. Ilane, lá de Olha, Mari. Brasília, a enfermeira que eu conheci pela rede social, tá aqui também. Isso. Que coisa boa. A Mariana também aí. Olha só que maravilha. O pessoal tá entrando. A internet hoje está meio devagar, né, gente? A internet hoje está bem devagarzinho, né? Eu tava, ô querido, saudade de você também, Jorge. Oi, Elis, querida. Que bom, Elis. Que bom que você tá aí. Que maravilha. Seja bem-vinda também. Você sabe, Vanessa, que hoje à tarde eu tinha uma outra live, né? Enquanto o pessoal tá entrando, ó, a Josi aí, ó. Enquanto o pessoal tá entrando, eu tinha uma outra live às 18 horas hoje, com uma nutricionista amiga minha, Gabriele. E no fim não conseguimos fazer, porque travou tudo o Instagram, não tinha como. A gente saía, entrava, não tinha jeito, travou, travado, né? O seu áudio Mas está agora tá travando. bem devagar ainda. É, tá travando ainda. Tá meio devagar, mas nós vamos conseguir. Tenho certeza absoluta, né? Tenho certeza absoluta que nós vamos Vai conseguir, dar, vai dar né? tudo certo. Vamos dividir. Olha o Vai dar Wilber aqui sim, com a vai gente. Nara O também. Wilber, boa noite, meus amigos, meu mestre, ó, o Wilber E- do PSC. Querido Wilber, né? Olha só que maravilha, né? É, santa gente boa. Então vamos lá, gente. Eu vou apresentar essa pessoa maravilhosa aí para vocês. Para quem não conhece, né? Para quem não conhece, essa minha querida que divide a tela comigo hoje é a Vanessa Amaral. Ela é lá da cidade de Goiânia. Ela vai se apresentar daqui um pouquinho para vocês. A gente fez uma formação junto, né? Eu tive o prazer de estar junto com ela fazendo a formação e foi maravilhoso, a gente se conectou muito. E eu lembro muito bem que a Vanessa entrou, ela trabalhava, ela trabalhava num hospital, né, Vanessa? Trabalhava num Exatamente, trabalhava hospital no lá, e aí hospital. quando a Vanessa, quando a Vanessa trabalhava no hospital fazendo a formação comigo, ela disse assim: "Ah, eu penso em um dia sair". Eu falei: "Tu vai sair logo". Ela falou: "Como assim? Não, eu não vou sair logo, não". E Foi dali uns desse dias a jeito. Vanessa me fala: "Marcelo, saí, estou trabalhando por conta". Então, que coisa boa. Então, Vanessa, se apresenta aí para essa galera, diz Resumidamente, quem você é. Isso. boa Fala, noite, Amada. pessoal. Estou muito feliz, muito honrada de estar aqui com o meu mestre, Marcelinho, uma pessoa que eu aprendi, evolui muito. Muito prazer estar aqui sendo
conhecida pelos seguidores dele, os meus estão aqui participando também. Meu nome é Vanessa, eu sou de Goiânia, eu sou enfermeira de formação. Eu também sou consultora e CEO da Quali Saúde, que é uma consultoria em saúde aqui em Goiânia. Eu sou Master, trabalho com gestão em processos, também faço atendimentos de coaching, também dou treinamento, sou docente de curso de pós-graduação. E hoje, assim, eu concluí a formação com o Marcelinho há mais ou menos, acho que uns 10 meses, né, Marcelinho? Por aí, 9, 10 meses. Mais ou menos, por aí. E esses meses foram meses de evolução na minha vida de 10 anos. A pessoa que eu sou hoje, eu acho que desde que eu nasci até esses 10 meses atrás, eu não consegui ser. Foi uma evolução muito grande. E a gente hoje vai falar disso daqui, né, Marcelinho? De hábitos que são transformadores na vida da gente para o lado positivo, e tem alguns hábitos que são ruins para nossa evolução como ser humano, como profissional, né? Isso, exatamente. E não tem como a gente não começar dizendo que bom que vocês estão aí, né? Olha só, nosso grande Marcelo, nossa querida Meg, nossa querida Ange também, todo mundo entrando, e um monte de gente que também passou pelas mesmas transformações que nós passamos, né, Vanessa? Que nós passamos. E eu tenho uma felicidade muito grande. Olha a Dani, querida, aí também, ó, chegando. Dani, que era parceira da Vanessa. Vanessa parece que deu uma travadinha na internet. A Vanessa está de volta, né? A Vanessa saiu, mas vai entrar de novo. A internet, às vezes, quando está travando, a gente está fazendo isso, tá, gente? Quem chama, continua, e de repente quem vai chegando, a gente coloca de novo na sala, né? Ô, meu querido Igor Rafael, vamos falar também bastante sobre nossos hábitos. Olha a Vanessa voltando aí, gente, né? Não que nada, não esquecemos de ninguém, não. Olha só quanta gente linda, maravilhosa, tanta gente subindo aqui. Cadê a cuia, tia? A cuia tá guardada, barbaridade, tá? Né? E não tem como. Ó, Vanessa, isso. Ó, a Vanessa tá voltando. Voltou, Vanessa, que bom. Tá ouvindo a gente agora? Tá ouvindo a gente? Robertão, meu querido Roberto, também lá de Goiânia, né? A internet da Vanessa tá um pouquinho travada, mas logo, logo já vai ser restabelecida, gente. E é isso, nós queremos nessa noite aproveitar para falar de hábitos, né? Para falar de hábitos, como são os hábitos da nossa vida, como a gente consegue realmente. E nós temos inúmeros hábitos, assim como todos nós, né? Desde a Vanessa lá de Manaus até a Ana Paula da Croce, lá de Porto Alegre, Carazinho, nessa Ana Brito, nosso querido Emerson, né? A nossa Liz querida. Então, assim, todos nós temos muitos hábitos esses que nos ajudam e hábitos que nos atrapalham. Né? Hábitos que realmente prejudicam a nossa vida. Né? E quando a gente começa a falar desses hábitos, a gente tem que perceber que alguns hábitos são extremamente saudáveis e alguns hábitos eles precisam ser eliminados da nossa vida. Oi, Vanessa, querida. E aí, conseguiu agora? Tá nos ouvindo, amada? Tá nos ouvindo, amada Vanessa? Consegue nos ouvir? Consegue nos ouvir agora, Vanessa? Tô ouvindo. Oi. Vocês estão me ouvindo? Ah, então beleza. Oi. Agora sim, agora sim. Olha, entrou um monte de gente aí, ó. Inclusive a Ângela lá de Não Me Agora Toque, nós vamos. lá no interior do Rio Grande do Sul. Né? Então, nós começamos a falar então de hábitos, né? E a gente estava falando de hábitos que são saudáveis e hábitos que não são saudáveis. Vanessa, como enfermeira, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, Vanessa, nesses dias que a gente está recluso, quais são os hábitos que mais a gente tem que cultivar? Quais são os hábitos que mais a gente tem que cultivar? Eu vou falar de mim, né, para começar. Eu sempre falo que hábitos é algo que é para a sua vida, né? A gente precisa buscar ter um corpo, uma mente e um espírito saudável. E como que a gente busca
esse complemento do outro. A gente sabe que a gente é um corpo saudável, a nossa mente não está saudável, se a mente não estiver saudável, o nosso corpo não está. Então, eu tento alinhar tudo muito. Esse tempo de quarentena, né, eu tenho buscado fazer exercícios em casa e eu acho que a gente buscar, porque o exercício, ele ativa o nosso cérebro, né? A gente fica ativo durante o dia para produzir o que a gente tiver que produzir na nossa vida profissional, na nossa vida pessoal. Então, a gente precisa buscar ter hábitos saudáveis, hábitos alimentares, hábitos de atividade física, seja qual for. Eu, por exemplo, eu ligo o YouTube ali, faço aqueles exercícios no YouTube, eu subo as escadas do prédio. Então, a gente tem que buscar fazer alguma coisa para a gente não ficar com o corpo parado. Porque a nossa mente, ela pede isso, ela pede esse movimento do corpo. Quando você movimenta o corpo, automaticamente você movimenta aqui, ó, dentro. Exatamente. O Vocês estão me movimento de ouvindo, fora, todo mundo? estamos ouvindo sim, amada. O movimento de fora é o movimento de dentro também. Quantas pessoas daqui da nossa sala eu conheço? A Exatamente. Elisandra, por exemplo. Elisandra, que acabou de entrar. Paula Carrillo, que acabou de entrar. São pessoas que cuidam realmente do seu corpo, né? Cuidam realmente. Nós precisamos disso, equilibrar corpo, mente e espírito. Quando os três estão Exatamente. equilibrados, a gente tem uma condição melhor de poder enfrentar qualquer dificuldade da nossa vida. Uma por quê? Vamos Exatamente. pensar assim. Vamos pensar assim. Existem algumas inteligências que são muito fortes e que uma está relacionada com a outra. Por exemplo, existe uma inteligência física. O seu corpo é inteligente fisicamente, o seu cérebro está mandando impulsos, né, eletromagnéticos para todo o seu corpo através de estímulos que você recebe das informações do meio externo e o seu corpo está manifestando. Se está frio, o seu corpo sente. Se está calor, o seu corpo sente. Se você está com fome, o seu corpo sente. Então existe uma inteligência física, né, o que alguns estudiosos chamam de QF, coeficiente de inteligência física. Existe a inteligência racional, que é o QI, o quanto a Sim. gente desenvolve da nossa racionalidade, o quanto nós desenvolvemos a nossa consciência matemática, a nossa consciência racional. Toda ela faz com que a gente realmente saiba fazer as ações e tome as atitudes certas segundo o que nós entendemos. Coeficiente de inteligência racional, o famoso QI, né? O famoso QI. Existe também o coeficiente de inteligência emocional. Como lidar com Emocional. as nossas inteligências emocionais, né? Como lidar com as nossas emoções diante de toda essa diversidade. Imagina, seu corpo está É parado em muito casa, complicado. você tá com vontade de comer. Você está com vontade de comer. Aí você não consegue comer. Daí você quer fazer as coisas do seu trabalho, você não consegue porque você está parado também. Aí como é que ficam as emoções? Como é que você está equilibrando isso? E sem falar que outra inteligência que é extremamente importante é a inteligência espiritual. Existe uma inteligência da nossa essência. E quando a Vanessa fala de equilibrar corpo, alma, mente e espírito, Mente e é isso. espírito. É sabermos realmente que existe uma essência, que essa essência precisa estar calma, serena e tranquila para termos bons hábitos, hábitos saudáveis no nosso dia a dia. É ou não é, não, querida? Exatamente. E assim, é muito normal a gente estar em casa, né? Todo mundo, algumas pessoas trabalhando home office, outras pessoas ligadas o tempo todo nas notícias da TV, no rádio. É o que a gente falou. Como que eu vou buscar ter um controle emocional se eu não mudar os meus hábitos? Como eu vou buscar ter essa inteligência emocional, isso que vai fazer que eu controle a minha mente, o meu espírito e que eu tenha resultados no que eu busco? Nesses dias eu tô vendo muitas notícias. Quando começou a quarentena, eu estava vendo muitas notícias ruins. Era televisão ligada o dia inteiro. Era grupo de WhatsApp, era muita informação. Como eu sou da área da saúde, trabalho com consultoria, eu devo ter uns 30 grupos da área da saúde, vigilância sanitária e tal. Eu tava ficando louca. Eu tava assim, gente, nós vamos morrer. Então eu comecei a mudar os meus hábitos, porque quando a gente tem uma rotina e automaticamente a Covid-19 ela veio para alterar a nossa rotina. Gente, só me fala se vocês estão me ouvindo, por favor. Tá todo mundo ouvindo? Responde aí Ouvindo sim, quem está me ouvindo, por perfeitamente. favor.
tá? Isso. Quem tá ouvindo, por Então, favor, a Gina que entrou agora, tá ouvindo bem aí, Gina, Vanessa? Dá um ok aí, gente, só pra gente dá um ok, por confirmar. favor, se estiverem me ouvindo, tá bom? Porque eu vou falando, tá ok? Certinho, então vamos lá. É, Então, a Covid-19, ela veio de uma maneira avassaladora para mudar as nossas rotinas. Todo ser humano hoje tem uma rotina diferente do que tinha. E o que a gente tem que fazer? Buscar ao máximo manter os nossos horários, manter os nossos hábitos. Então, o que acontece? A gente começa a acordar meio-dia, o dia passa voando, você fala, eu não fiz nada. Nós estamos hoje com 12 dias de quarentena aqui em Goiás. Não sei se aí é a mesma quantidade de mais ou dias. menos a mesma coisa, isso. Aqui em 12 Curitiba dias. é mais ou menos E isso, eu 12 pergunto dias. para vocês que estão assistindo a gente, o que vocês têm produzido nesses 12 dias? Porque nós vamos voltar a uma vida normal. Isso, O que você tem aproveitado na sua quarentena para desenvolver? Porque nenhuma pessoa consegue ter resultados positivos na vida se não mudar os hábitos. Ah, eu não gosto de exato. ler? Ok. Mudou muito na última semana. Diminuir, Isso. ficar vendo momento Vanessa, para me querida, deu uma atualizar. trava. Eu busco Isso. me atualizar por dados. Vanessa, só repete. Vanessa, querida, só repete a última frase que você falou do que a gente. Oi, só repete para nós a última frase que você falou do que a gente está fazendo nos últimos dias, porque deu uma travadinha aí no teu áudio, por favor. Tá bom. Olha só, nos últimos dias, o que acontece? Isso. Eu tenho diminuído muito, eu tenho feito escolhas de qual programa que eu vou assistir na TV, onde eu vou buscar as informações, Ministério da Saúde, eu vou buscar com pessoas que tenham dados fidedignos, eu vou parar desse negócio de ficar olhando grupo de WhatsApp. Eu sei que grupo é bom agora na quarentena, todo mundo quer ficar só nos grupos. Mas a gente precisa, assim como a gente está no dia a dia de trabalho, escolher as pessoas que a gente quer manter o contato. Vocês estão me ouvindo? Isso, está cortando um pouquinho, amada. Está cortando um pouquinho a tua conexão. Eu vou dar uma continuada aqui para o pessoal poder pegar um pouquinho mais, daqui um pouquinho você retorna. Vamos lá. Continua ouvindo nós aí. Vamos lá. Dentro desse contexto que a Vanessa está falando, é extremamente importante. Quando você está buscando informação, você tem que buscar informação fidedigna. Quando a gente fica nesses dias muito em casa, se você ficar assistindo televisão, só noticiário para ver, cada vez mais você se apavora. Então, assim, não é que você tem que ser negligente e não olhar para isso. Claro que você tem que olhar sim, você tem que se cuidar e manter o seu cuidado. Só que você precisa desenvolver outros hábitos para você não entrar numa noia de repente, amanhã achar que todo mundo está morto. Nós temos que cuidar da nossa saúde, sim. Nós temos que cuidar da nossa saúde, sim, cuidar dos nossos idosos. Mas nós temos que também estar exercitando a nossa mente com coisas saudáveis. Com coisas saudáveis. Leitura, né? Filmes que sejam adequados, né? Por exemplo, eu aproveitar aqui, ó, eu falei agora há pouco, eu vou aproveitar, eu vou sugerir 3 livros. Eu já vou sugerir 3 livros agora. Eu sempre deixo para fazer as sugestões mais no final, mas eu já vou começar a sugerir algumas coisas agora. Uma das coisas que é muito legal para a gente acalmar a nossa vida, acalmar a nossa ansiedade e acalmar também o nosso coração, é a gente procurar fazer práticas saudáveis. Por exemplo, yoga, meditação. Gente, põe uma musiquinha leve lá, baixa da internet, põe uma musiquinha leve, tenta relaxar, tenta ficar um pouquinho mais calmo em casa, tenta falar com a família de uma maneira mais calma, né? Precisa relaxar mesmo. Existe um livro que eu gosto muito, que é esse aqui, ó, Atenção Plena, Mindfulness. Atenção plena. Quando você tem a atenção plena, vou colocar depois de novo no grupo aqui. Quando você tem uma atenção plena, você busca cada vez mais meditar e acalmar o seu coração, você começa a viver esse mundo agora, você começa a entender as suas coisas cada vez mais levemente, você cria um hábito de acalmar e acerenar a sua mente. Gente, o simples hábito de respirar, ajuda a gente a ter mais tranquilidade.
O que a Vanessa falou, gente, agora há pouco, quem não ouviu, que de repente cortou, acordar cedo, produzir, fazer coisas diferentes, não ficar esperando que a coisa passe, porque senão você vai entrar nesse marasmo e você pode entrar nessa energia ruim que não tá legal. Então, assim, por mais que você tenha que ficar em casa, fique em casa, pronto. Gente, vocês não viram esses dias? Vanessa, você viu provavelmente esses dias. Tinha o pessoal colocando que as mulheres, né, se arrumam para sair, para ir trabalhar, aí botam uma maquiagem leve, botam batom, ajeitam o cabelo, botam uma roupa linda. E elas não conseguem fazer isso, porque não podem sair, aí elas estão se arrumando para levar o lixo lá fora. Né? Cara, não precisa se arrumar para levar o lixo lá fora, se arruma em casa. Fica bem em casa. Só porque você está em casa, você não precisa ficar de pijama o tempo inteiro. Então, assim, crie uma rotina saudável. Crie uma rotina, por exemplo, de você, o horário que você estaria trabalhando, fazer alguma coisa e trabalhar em casa. Vai lá, Vanessa, tenta ver se você consegue agora. Vamos lá, fala mais um pouco para nós. Quais são os hábitos que nós podemos criar mais ainda? Que daqui a pouco eu vou dar mais 2 sugestões de livro. Oi, tá me ouvindo? Tá conseguindo Perfeito. me falar? Perfeito, perfeito. Tá conseguindo me ouvir, Marcelinho? Sim, a gente te ouve, só que às vezes dá uma cortadinha, então, mas pode ir com calma que vai. Tá bom, então vamos lá, gente. Olha só, existem hábitos que podem transformar a vida da gente. Eu sempre falo que eu contei para vocês no começo da minha evolução, de 10 meses, foram 10 anos, mas qualquer evolução de qualquer pessoa está diretamente relacionada à mudança de hábitos. Quem quer mudança na sua vida pessoal, na sua vida profissional, você precisa entender que você precisa mudar os seus hábitos, né? E seja hábitos que a gente falou, que sejam saudáveis para o nosso corpo, como atividade física, uma boa alimentação, né? Por exemplo, a gente precisa aprender a se organizar, porque a gente sabe que o nosso dia a dia é um dia a dia corrido. Então, organizar os nossos hábitos alimentares, os nossos hábitos de exercício, hábitos que transformam a nossa mente. Eu sempre falo que o hábito que mais me transformou a minha mente foi me conectar com pessoas grandes, pessoas que querem crescer, pessoas que querem transformação, pessoas que me ensinam muito. Então, isso é um grande hábito que a gente tem que ter na vida da gente. Buscar conexões saudáveis. Olha só que importante isso, Marcelinho. Imagina você estar na quarentena, dentro de casa, com um monte de notícias ruins na TV, na internet, e aí você tem uma pessoa tóxica dentro da sua casa, ou próxima de você, ou você tem contato pelo celular, pelo Skype, pelo Zoom, você tem contato com as pessoas e a pessoa, nossa, mas tá tão difícil, né? Nossa, a economia do país vai acabar, não vai voltar, as pessoas estão morrendo, estão com fome. Essa negatividade, ela é contagiosa. Infelizmente, a gente sabe que né? E nós temos que sair dessa corrente, né, Vanessa? Sair dessa corrente de negativismo, né? Pessoal, assim como quem tá me ouvindo, falam ok, só para me saber. Cortou um pouquinho, amor. Cortou Marcelinho travou um pouquinho aqui ainda. pra mim. Oi. Tá me ouvindo agora, Vanessinha? Tá beleza agora, Vanessa? Tô ouvindo. Beleza, então tá bom. Sim, então, beleza. Isso mesmo. Nós temos que cortar esses hábitos negativos. Aproveitar que nós temos esse momento da tecnologia, mesmo que às vezes ela nos derrube ou nos corte, e fazer as conexões que a gente precisa. Com as conexões com as pessoas de casa, isso é extremamente importante, fazer as conexões com as pessoas de casa, mas fazer também as conexões com as pessoas de longe. Né? Hoje, todas as tecnologias que nós temos à nossa mão faz com que a gente consiga realmente transmitir as mensagens para as pessoas. Muitas das pessoas que me seguem e me acompanham dizem assim, Marcelinho, o que você está fazendo? Cara, eu estou fazendo um monte de coisa, eu estou produzindo um monte de coisa. A gente está escrevendo um livro, a gente está gravando videoaula, a gente está atendendo online, a gente está fazendo as lives, eu estou aprendendo a mexer nas redes sociais. Né? Então, assim, estou procurando ocupar cada vez mais, ter hábitos de ocupar cada vez mais a minha mente e também transmitir os conhecimentos que são necessários. Né? Os conhecimentos que são necessários a todos nós. Quando a gente começa a pensar sobre isso, a Paulinha, também o Alex,
que tem hábitos extremamente saudáveis, né, de fazer contato com as pessoas. O que a Vanessa falou é extremamente importante. Fazer conexão com as pessoas, aproveitar esse tempo que a gente tem, teoricamente, de um ócio, para poder fazer cada vez mais as coisas que nos agradam, que são importantes. Vanessa caiu, mas daqui um pouquinho deve estar voltando. Gente, assim que ela chamar aqui, a gente já coloca ela no ar de novo, né? Mas para que a gente possa perceber, né, a gente precisa cada vez mais desenvolver hábitos que sejam saudáveis e deixar hábitos nocivos para o lado. Por exemplo, hábitos nocivos, gente. Hábitos nocivos. Ficar somente mergulhado nas informações negativas e não nas informações positivas. Gente, buscar regrar, como a Vanessa falou, buscar regrar o nosso dia. Horário para comer, horário para dormir, horário para descansar, horário para ler, horário para fazer exercício. Que bom que você voltou, Vanessa. Voltei, Nós estamos tô aqui de continuando. volta. Nós estamos continuando. Já te passo de novo a palavra. Abraço para o Márcio Ligro também, que entrou conosco aí. Outros hábitos que a gente precisa também cultivar. Gente, que tal você aprender a cozinhar coisa diferente? Que tal você aprender outros pratos? Né? Ou você não revezar. Aproveita que está todo mundo em casa, reveza. Um dia um cozinha, o outro dia o outro cozinha. Né? Começa a fazer coisas diferentes. Quem sabe você pode dar folga para as pessoas que de repente estão só acostumadas a fazer isso. Eu tenho certeza que você pode desenvolver aptidões. Hoje, cozinhar é só você buscar na internet a receita que todo mundo tem. Outra coisa, procure desenvolver a sua parte espiritual. Por que a sua parte espiritual? Porque a parte espiritual da gente, aí eu não falo assim, eu não estou dizendo que você tenha que acreditar nisso ou naquilo, mas procure desenvolver hábitos que levem você à compreensão de que nós não estamos somente nesse mundo, nós temos um propósito nesse mundo. E quanto mais a gente desenvolve essa parte espiritual, mais a gente encontra o nosso propósito. Dentro disso, Vanessinha, mais uma sugestão de livro. Inteligência Espiritual. Ó, inteligência espiritual, mais uma sugestão de livro aí. Desenvolver Exatamente. As nossas inteligências espirituais. Vai lá, Vanessinha, aproveita que está funcionando. Então, Marcelinho, já que você comentou, tá falando de hábitos do corpo, você já falou do hábito de espírito. Excelente. Eu acho que leitura faz total diferença na nossa vida espiritual, a gente entender e buscar o nosso propósito aqui na Terra. E uma coisa que é muito importante, que é todos os dias quando eu acordo, é me conectar com Deus. Quando eu falo de conexão, que você tem que ter hábitos saudáveis para sua mente, se conectar com pessoas que estão buscando crescimento, você não pode esquecer de se conectar com Deus. Isso faz total diferença nos seus resultados na sua vida. Por quê? Porque você fica uma pessoa mais grata. A gente tem que aprender a trocar o hábito de reclamar para o hábito de agradecer. Quando alguém, por exemplo, fala assim para mim, nossa, a economia do país, o pessoal vai passar fome, tá tudo ruim, tá tudo fechado. Eu começo a agradecer por eu ter a minha casa, por eu ter condições de me alimentar bem, pela minha família ainda não estar contaminada pelo vírus, enquanto muitas famílias hoje estão com a pessoa dentro do quarto, sem poder sair, em isolamento domiciliar. E aqueles que estão internados, que não podem receber visitas. Então, comece a mudar esses hábitos, para de reclamar e comece a agradecer. Eu vou indicar um livro para vocês, que é o livro mais vendido. Eu vou indicar um livro também aqui para todo mundo. É o livro mais vendido do mundo. Vai lá, Vani. É a Bíblia. A gente não pode esquecer que a Bíblia é o livro mais vendido do mundo e a gente precisa se conectar com a palavra de Deus. Eu falo que isso para mim é transformador e a gente precisa buscar essa paz espiritual, essa inteligência espiritual para a gente crescer como ser humano. Porque ninguém pode ser bom em nada se não for bom ser humano. Exatamente. Isso é uma das coisas que eu sempre procuro falar com total cuidado e clareza, né? Querida da nossa Márcia também, um abraço para você. E quando a gente começa a falar disso, muita gente sabe, eu dou treinamento no Brasil inteiro, eu frequento vários públicos, empresa, grupos abertos, grupos fechados. Então, assim, a gente trabalha com muita coisa, com muita gente.
E quando eu trabalho, eu sempre procuro levar aquilo que eu acredito. Por exemplo, assim como a Vanessa falou, eu também acredito muito em Deus. Eu também procuro todos os dias me conectar primeiro com Ele para depois fazer as coisas. Só que às vezes as pessoas acham que isso tem que ser uma regra. Tem que ser uma regra, por exemplo, assim, você tem que honrar a sua igreja. Cara, você não tem que honrar nada a não ser aquilo que você acredita. E o que você acredita é o que te fortalece, é o que te torna mais humano. É o que te torna cada vez mais saudável. As pessoas às vezes dizem assim, Marcelo, tem coisas que a gente não discute, religião é uma delas. Gente, mas não é pra gente discutir, a gente não precisa discutir, porque quando eu vou discutir, eu vou dizer que a minha ou a tua é pior, e na verdade nenhuma é melhor ou pior. A melhor e a pior é aquela que te tira do mal, aquela que te tira dos caminhos errados. Essa é a melhor para você. Então, assim, quando a gente fala de acreditar em Deus, não importa se você é católico, se você é evangélico, se você é espírita, ou se você não acredita que existe um templo ou algo, não precisa. Acredite que existe uma essência pura dentro de você e que isso te conecta a algo muito maior e que isso é que te torna humano e que isso é que te torna verdadeiro. E seja e crie hábitos segundo esta essência. Uma das coisas que as pessoas pensam quando a gente fala isso é assim, eu não vou falar isso, Marcelinho, ainda mais eu não vou falar numas lives, eu não vou pronunciar o que eu acredito, o que eu não acredito, porque o que as pessoas vão pensar de mim? Este é um hábito que você deve excluir. Assim como a minha querida Bruninha Silva, lá do Rio Grande do Sul, excluiu o hábito de pensar, né, Bruninha? O que as pessoas pensam da gente. Esse é um hábito pior que existe, porque você daí, às vezes, fica acreditando e botando coisas que as pessoas poderiam pensar e você nem sabe se é verdade. Então, assim, seja livre e leve com a sua consciência e crie hábitos de transmitir as boas mensagens que você sente no seu coração. Não importa se vieram da Bíblia, se vieram de um livro de ciências, se vieram de um livro de matemática. Transmita a sua essência, assim como a minha querida Karen, lá de Belo Horizonte, transmitindo sempre a essência, né, Karen? É ou não é, Vanessa? Exatamente. Acho que quando a gente transmite essa essência, quando a gente faz aquilo que a gente acredita, e quando a gente acredita na gente, sem se importar com o que os outros vão pensar de você, a sua evolução ela é nítida, né? A gente precisa, é o que você falou, Marcelinho, independentemente de religião, do que eu acredito, eu preciso acreditar e eu preciso agir, né? Isso é o resultado de quem... Exato. A gente sempre fala que a diferença das pessoas que têm sucesso e das pessoas que não têm sucesso é a questão da ação. Enquanto eu fico reclamando da economia, o que eu tenho feito para produzir e ter resultados financeiros futuramente? E é muito importante algo que eu sempre digo. Dinheiro é consequência de quando você cumpre um propósito. Não adianta você ter um trabalho. O Marcelinho hoje, a gente conversa bastante, né, Marcelinho? Roda o Brasil inteiro, muitas vezes ele passa mais tempo viajando do que com a família. E isso com uma paixão tão grande que a gente vê no olho dele. A gente se apaixona pela paixão que ele tem. Você já ouviu, por exemplo, quero fazer uma pergunta para as pessoas refletirem, Marcelinho. Você já ouviu alguém falar que você inspira essa pessoa? Isso, quando eu, por exemplo, eu escuto, às vezes eu recebo mensagens de pessoas que eu nem conheço, mas que me agradecem por tudo que eu compartilho na rede social, que eu tenho dado à vida dessa pessoa, que eu tenho feito isso. Então, isso para mim é transformador. Por quê? Porque eu estou cumprindo a missão. Vanessa, e o resultado financeiro? Ele vai chegar. Na hora certa, ele vai chegar. A gente tem que acreditar naquilo que a gente leva para as pessoas. Não é verdade, Marcelinho? Exatamente. Eu acho que nesse momento é uma das coisas mais fortes que a gente tem, Vanessa, de cultivar como hábito, né? É essas coisas, é você pensar assim que a tua vida tem que valer de um propósito. Ontem eu falei isso na live, né? Qual é o legado, qual é a marca que você vai deixar na vida das pessoas. Assim como quando você fala isso, Marcelinho, algumas pessoas falaram que você inspira. Cara, isso pega meu coração, porque assim, desse povo que está entrando aqui na live, eu lembro das histórias, né? Eu lembro das histórias. Se pensar, eu perco a conta de quantos alunos já passaram na minha mão, né? Em todas as formações, todos os cursos, todos os treinamentos que a gente deu. Esses dias eu fiz uma conta por cima, assim, olha, dá mais de 40 mil alunos em sala de aula.
no Brasil inteiro, desde as empresas até todo o sistema S, e as pessoas dizem assim como o meu querido Roberval, né? O meu querido Roberval, que entrou agora, lá de Quatinguá, né? Então, assim, cara, quanta gente a gente consegue, às vezes, tocar o coração. Que tal se os seus hábitos que você começa a desenvolver hoje sejam hábitos realmente de ser uma pessoa a propagar a energia, a força, o bem, a coragem, o amor, né? Como realmente a gente pode inspirar, né? Exatamente. Não A tem gente tem como a que gente amar o que não a gente faz, inspirar as né? pessoas. Não adianta, porque daí o sucesso vai ser Exatamente. consequência, o resultado vai ser consequência. Gente, assim, eu pela minha rotina corrida, né, eu vou contar para vocês, qual é a minha rotina corrida, como a Vanessa falou, às vezes eu viajo mais do que fico em casa. A minha querida Deise é outra que viaja muito também pelo Brasil inteiro. Deise, querida, vamos estar fazendo uma live essa semana ainda, eu e ela. Cara, eu viajava muito, eu não conseguia tempo de atender as pessoas pessoalmente, né? Atender individual. Com essa questão do corona, olha só que coisa mais maravilhosa, né? Todos os dias tem aparecido pessoas para que eu possa fazer atendimento individual. E agora, como está tudo suspenso, os treinamentos que a gente teve foram todos eles jogados para frente, eu estou tendo tempo de poder fazer esse atendimento, estou fazendo atendimentos virtuais, estou fazendo atendimento online, e isso, na verdade, está contrapondo tudo aquilo que de repente deixou de existir. Se eu começo a me preocupar, simplesmente porque agora só os treinamentos cancelaram e eu não tenho mais, o que eu vou fazer da minha vida? Exatamente. Eu entro nessa onda negativa. Então é foco, Foco, energia, energia. não é ser negligente. Exatamente. Não é ser É, negligente, é acreditar, é ter fé e fazer as coisas acontecerem. exatamente. Gente, eu nunca falei tanto na internet que nem nesses últimos dias. Eu nunca falei tanto na internet. Gente, hoje é quarta-feira. Amanhã vai fazer uma semana que eu tô de live toda noite. Eu nunca falei tanto na internet. Então, assim, cara, as pessoas estão gostando, as pessoas estão dizendo, Marcelinho, é isso que a gente precisa, amanhã tem mais, amanhã tem mais. Cara, faça a sua parte, crie hábitos de não esperar as coisas acontecerem. A única coisa que cai do céu é chuva. A única coisa que cai do céu é chuva. Não Exatamente. espera. Vamos fazer, vamos Isso. construir. Esse é o melhor hábito. Isso é o melhor hábito. Gente, Exatamente. A coloca gente aí, ó, para precisa nós, ó. aprender. Coloca aí, vamos pedir para eles colocar, enquanto você Oi. fala, Vanessa, vou pedir para o Adolfo começar a puxar a fila aí, ó. Vamos pedir para o pessoal escrever aí, ó. Qual hábito você desenvolveu novo nesta época de quarentena? Nessa época de Exatamente. isolamento social? Qual foi o hábito que você desenvolveu? Coloca aí para a gente ver, gente. Fala aí, Então, Vanessa. Marcelinho, assim, eu sempre falo que. Sim, pode falar. Não, fala você, amor. Fala você, pode falar. Tá me ouvindo, todo mundo? Tá me Tô ouvindo, te né? ouvindo. Tô. Então, Pode falar. Marcelinho, eu quero contar assim, um pouquinho dos meus atos. Como você falou, quando nós entramos nessa quarentena, eu atuo como consultora de processos em hospitais, né, na área da saúde. Ou seja, eu parei de visitar os meus clientes. Automaticamente foram surgindo clientes precisando. Eu pensei assim, nossa, agora eu não vou ter mais clientes, que o foco dos hospitais agora é o coronavírus. Pelo contrário, as pessoas precisam de ajuda para desenvolver os processos, desenvolver documentos, então a procura está sendo muito maior. Consigo fazer reunião online, atendimento online, e fora o tempo que você tem, que você pode determinar para colocar as ideias que você tem em ação. Eu estava com muitas ideias. Estou aqui produzindo um monte de novidade. Logo em vocês me acompanhem nas redes sociais que vai ter novidade para vocês. Eu estou aproveitando esse tempo para pegar tudo que está aqui dentro do meu coração, da minha alma e da minha mente para levar para vocês. Usa, mas... Oi, pessoal, vocês estão me ouvindo? Tá me ouvindo, Marcelinho? Deu uma cortadinha, mas agora Acho que deu uma deu uma cortada, travada. mas agora voltou. Pode continuar. Pode continuar, Vanessa. Pode continuar. Exatamente. Então assim, eu vou falar um pouquinho da minha rotina diária, que eu acho que talvez eu possa ajudar um pouquinho as pessoas que ainda não sabem o que fazer, que ainda dá tempo de mudar. Olha, eu acho que a gente Bora tem que lá. determinar.
acordar todos os dias no mesmo horário. Quando você vai trabalhar, você não tem um horário certo para acordar? Porque quando você está trabalhando home office, você também não determina esse horário. Ah, todos os dias. Ah, tudo bem, posso acordar um pouco mais tarde? Pode, ok, mas acorda todos os dias no mesmo horário. Automaticamente você vai mostrar para o seu programador cérebro que aquele horário é o horário que você tem que acordar. Isso ajuda muito. Outra coisa, Marcelinho, registrar. As pessoas precisam aprender a registrar as tarefas diárias. Quando a gente registra, a gente mostra pra gente que nós somos capazes. Por exemplo, eu vou ter que ir no supermercado fazer compras. Eu vou ter que ligar para minha avó. Eu vou ter que entregar o trabalho do tal cliente. Então, a gente precisa aprender a fazer registros das tarefas e dar como concluído. Isso ajuda demais a gente ter hábitos que funcionem diariamente e que a gente tenha resultado. Gente, não pense que é fácil. Um momento como esse, que vira a vida da gente de cabeça para baixo, é a hora que a gente tem para mudar os nossos hábitos. E é fácil? Não é fácil. Mas a gente tem que fazer o quê? Ter determinação e continuar. Qual que é a diferença do hábito para a gente chegar no resultado? Qual que é a distância? É não desistir. É continuar todos os dias fazendo. Eu faço exercício. Legal. Olha só uma dica para quem quer fazer exercício físico. Eu acordo. Eu, às vezes, não visto roupa para ir trabalhar, mas o que eu faço? Eu visto roupa para treinar. E começo a trabalhar com a roupa de treino. Porque a hora que surge um espaço, é a hora do treino. Pode ser à tarde, pode ser à noite. Eu tenho feito isso e tem dado certo. Então, eu estou conseguindo. E a gente sabe que a gente come um pouquinho a mais, né? A ansiedade, ficar dentro de casa. Então, a gente precisa aprender a controlar essa questão também. Mudar um pouco o que eu como. Essa questão de comer várias vezes faz parte da ansiedade e eu também sou assim. Mas eu tento diminuir, mudar as coisas que eu vou comer. Por exemplo, tirar alguns carboidratos, né? Trocar a alimentação. Porque a frequência, a gente sabe que ela vai ter por conta de ficar em casa, ansiedade. Então, isso ajuda demais. O pessoal está colocando aqui, Marcelinho, né? Isso mesmo. Isso, eu estou anotando tudo, Vanessa. Ó, olha só o que o pessoal que anotou. Eu vou te relatar tudo que o pessoal anotou. Começou lá atrás, ó. O Wilson colocou que está escrevendo livro, a Dani e o Adolfo estão lendo, né? A Ana Paula colocou meditação, assim como o Nélio colocou um hábito que ele criou, assistir as lives do Marcelinho, né? Olha só que legal. A Rosângela colocou também ser mais mãe, ouvir e estar mais com os seus filhos, estudar com os filhos também, né? Isso é lindo, maravilhoso. Ter disciplina, o Marcelo colocou, né? Isso é muito legal. Ficar mais com os filhos, assim como a Ali também colocou, desenvolver cada vez mais a paciência, lidar com as emoções, né? Ter também fazer pilates, fazer tudo o que a gente pode fazer. Então, assim, são muitos hábitos que nós podemos desenvolver cada vez mais. A Lê né? diz que tem uns tá pratos para me indicar aqui, Marcelinho. Manda ela indicar e depois manda cozinhar para nós, que nós queremos comer também. Né? Esse negócio é legal. Gente, por exemplo, o que eu desenvolvi de hábitos? Né? O que eu desenvolvi rapidamente para vocês? Eu continuo com a minha rotina. Isso é uma coisa que eu sempre tive. Por exemplo, quando eu abri meu primeiro escritório, de meu espaço de coach, eu não tinha cliente, né? Eu não tinha cliente. O que eu fazia? Eu ia para o escritório do mesmo jeito, no mesmo horário. Eu passava a deixar a Vânia, ou ela me deixava no escritório, e ela ia com o carro, e eu ficava lá no escritório. 8 horas da manhã, não tinha ninguém. Eu pegava o telefone, eu olhava os e-mails, eu ligava para alguém, eu ia fazer visita. Então, eu tenho um horário. Eu levanto de manhã, eu venho para o meu escritório. Aqui no escritório, a primeira coisa que eu faço, olho os e-mails, vejo as mensagens, já começo a programar, tenho os atendimentos que eu já tenho organizado, aí eu vou organizar o material da internet, vou gravar alguma coisa, vou fazer alguma postagem e vou trabalhar isso. Aí lá pelas 11, 11 e pouco eu paro, vou tomar meu chimarrão, vou almoçar, depois do almoço a gente dá uma descansadinha, depois lá pelas 2 a gente retorna de novo.
trabalhar mais um pouquinho, produzir mais um pouco, e lá pelas 7 e pouco eu venho aqui para o escritório, fecho de novo, vou começar a me organizar para fazer a live, depois vou ficar com a família de novo, assistir um filme. Então, assim, dá para criar hábitos, sim. Dá para criar, manter rotinas. Dá para manter rotinas, né? Então, assim, cara, isso é extremamente importante. Extremamente importante. E aí você está produzindo. Olha só o que a Dani colocou. Você se torna mais produtivo fazendo isso, né, Marcelinho? Com toda certeza. Exatamente. Quanto mais eu criar hábitos, mais eu vou estar cada vez mais tranquilo. A Márcia tranquilo, colocou né? aqui, Então ó, isso seria legal. Disciplina sempre. Sem disciplina, ninguém tem Sempre. resultado. Eu vou dar um exemplo. Sempre. Tem pessoas que começam a ler 1, 2, 3 livros ao mesmo tempo. E aí ela fica meses e meses lendo esses 3 livros. Ela não tem a disciplina de falar... Você me quebrou. Hã? Agora você me quebrou, porque eu estou lendo 2 ao mesmo tempo. Né? Mas é que eu leio um para contrapor o outro, né? Eu leio um, leio o outro, leio um, leio o outro, leio o outro para contrapor essa ideia. Quando a gente fala de hábito, vamos supor, eu, Vanessa, a minha rotina, eu não consigo ler 2 livros ao mesmo tempo. Porque eu já tenho no meu cérebro, eu sou aquela pessoa que eu tenho que, tudo que eu começo, eu tenho que concluir. E eu sempre coloco um prazo. E se eu não concluir naquele prazo, aquilo para mim é muito dolorido. Então, você, Marcelinho, você já consegue, né, ler 2 livros e tudo bem se terminar com 1 mês ou 2, ou se não terminar, ou se começar a ler o 3º, mas você tem o hábito de ler e isso tá ótimo. As pessoas precisam começar, precisam produzir. Eu vejo tanta gente reclamando do quê? Ah, eu não gosto de ler. Como que você gosta? Vocês acham que eu nasci lendo, gostando? Eu sempre amei ler? De jeito nenhum. Deve ter mais ou menos uns 2 anos que eu comecei a ter hábito de leitura. E é justamente isso, Vanessa. É por isso que eu leio 2 livros, né, simultaneamente. Né? Eu fico lendo um. Às vezes aquela leitura tá pesada, tá densa, tá me cansando, tá mexendo muito aqui dentro. Eu paro aquele e leio. Próxima vez que eu pegar, eu pego o outro, mas eu deixo marcado onde terminou. E eu sempre faço as minhas anotações. Sim. Então, assim, isso me ajuda a produzir muito. Sim. Né? Os meus treinamentos, eu consigo produzir muito. Daí eu digo, bah, mas isso está em tal livro. Bah, daí eu vou lá e busco, acho, daí eu boto aqui no treinamento. De repente, porque na verdade, se nós formos pensar, eu gosto de uma coisa que eu falo muito sempre. Tudo é sistêmico. Isso. Tudo faz parte de um sistema único e vários sistemas interligados dentro de um grande sistema. Então, se nós formos pensar, tá tudo interligado. Tudo. Tá tudo interligado. Só precisamos trazer a linguagem adaptativa para fazer essa junção. E isso é uma das coisas que eu acredito que é um hábito que eu desenvolvi ao longo dos anos, de ter essa facilidade de juntar 2 temas, 2 assuntos completamente diferentes numa mesma relação. E aí isso facilita. Marcelinho, outra coisa que é muito importante é que as pessoas, a gente precisa aprender o quê? A gente precisa pegar códigos das pessoas, coisas que vai fazer a gente evoluir. Mas não quer dizer porque a Vanessa é assim, eu tenho que fazer o hábito conforme ela ou o Marcelinho é. Como que é pra mim? Ah, Vanessa, eu leio, mas como eu tenho pouco tempo, olha, eu vi que a Lê, ela colocou aqui, ó. Tô lendo 2, começa e termina em 3 dias. Olha aí, né? Então aí sim. É isso aí. Então a gente precisa entender que você não precisa ser igual a ninguém. Você precisa desenvolver o seu hábito e o seu método. Olha só o que é engraçado, Marcelinho. Tá na moda agora as pessoas fazer leitura, né? É muito lindo a gente fazer post, falar que tá lendo, que já leu não sei quantos livros. Gente, vocês precisam entender que não importa a quantidade de livros que você lê. É o que o Marcelinho falou. Você tem estudado esse livro, você tem aplicado o método, o livro que você leu na sua vida. É o que você falou, Marcelinho. Eu tô desenvolvendo alguns métodos de ensino, algumas coisas para o meu trabalho também. E o que acontece? Os livros, eu busco os métodos. Nossa, deu muito certo aquele método, mas como que eu posso trazer para essa realidade que eu tô treinando? Como vocês podem ver, o Marcelinho sabe, eu estou muito focada na área de liderança, de levar conteúdo para líderes, desenvolvimento. E eu busco muito métodos. E isso para mim é transformador, porque eu uso na minha vida também, no meu trabalho. Peraí, funcionou? Legal. Eu posso pegar uma ferramenta que já existe e criar uma ferramenta em cima daquela ferramenta que vai se adaptar à minha rotina. Não é verdade?
Exatamente. Exatamente, porque como a Dani falou, né, não tem como você utilizar um conhecimento, né, sem você de repente viver ele, né? Então assim, cara, isso é muito forte. Ó o Marco lá de Carazinho, ó, querido, aprendeu a fazer receita de pudim, né? Pudim de sorvete. Marco, faz aí que daqui uns dias eu vou para Carazinho e eu quero ir aí comer, viu, amigo? Não esqueça disso. Eu quero ir aí, Marcão. Então assim, cara, eu quero te sugerir, sabe o quê? Eu quero te sugerir para todos vocês que estão aqui na nossa live, eu quero te sugerir um hábito novo. Pode ser que você já cultive ele, mas se você não cultiva, eu gostaria de sugerir ele para você. Pega caneta e papel aí para você anotar, ou faz no computador, faz no seu celular. E aí, vamos lá, eu vou te dar uma sugestão de um hábito novo para você desenvolver. Beleza? Todo mundo aí pronto para anotar? Então vamos lá. Cultive o hábito de gostar de você mesmo, de amar você mesmo e de acreditar em você mesmo. Esse Se é o hábito que você, transforma, né? se você não acreditar em você, se você não gostar de você, você não vai confiar em você. Algumas pessoas já viram falar do triângulo da motivação. O triângulo da motivação tem 3 pontas. Uma é a motivação, a outra é a autoconfiança e a outra é a autoestima. Então, comece a gostar de você, comece a amar você, comece a Exatamente. cuidar de você, que você vai se motivar e comece a ter realmente confiança. É como a Dani falou, é amor próprio. É amor Exatamente. próprio. Se ache lindo, maravilhoso, mesmo com aquela barriga de cerveja que você tem. Não importa. Se ache linda, maravilhosa, mesmo que você tenha rugas ou que alguma coisa esteja caída. Não tem problema. Se ame do mesmo jeito. Esse é o melhor hábito que você pode desenvolver. Porque se você desenvolver esse, todos os outros você consegue desenvolver. E não esqueça, para você fazer um hábito virar hábito mesmo, uma ação virar hábito, não é só 21 dias. Exatamente. Não é. É mais. É 66. E algumas 66. teorias estão dizendo que já é 88 dias. Quer saber, Dilma? Não importa a quantidade de dias, faça todo dia. Tenha o hábito de dizer, eu me amo, assim como a Edna, né? Marcelinho, Era aquela música lá do Traje a Rigor. Eu me amo, eu me amo, eu me amo. É isso, e cara. assim, Se valoriza, se é muito valoriza. engraçado o que você está falando, a questão da gente aprender a se amar, a olhar para a gente de maneira diferente. Isso tem a ver com você conhecer a sua idade, né? Quando você fala de motivação, a gente fala de motivação, ela é algo interno, né? Eu posso ganhar rios de dinheiro, eu posso ser reconhecido como um excelente profissional, ter mudança de cargo, eu posso ser elogiada por milhões de pessoas, mas a partir do momento que eu não olho para mim, para dentro de mim, que eu não me conheço, que eu não conheço a minha essência e que eu não acredito que eu sou aquela pessoa extraordinária, eu não consigo ter resultados em nada. Deixa eu contar para você bem rapidinho, porque eu lembro. Só uma coisa, é só uma coisa, Vanessa. Não é aquele negócio assim de a gente, por exemplo, assim, se achar. Ah, eu sou o bonzão. Não, Sim, não. É claro. você colocar em prática tudo que está aí dentro. É nesse Exatamente. sentido, né, pessoal? É nesse Nesse sentido. Vai lá, sentido. fala, Vanessa. Então, assim, acho que nada conecta mais que histórias e eu vou contar um pouquinho da minha. O Marcelinho, ele lembra quando eu fiz a formação, eu sempre fui uma pessoa que eu não acreditava em mim há muito tempo atrás. Tanto na minha questão física, eu não conseguia enxergar isso que as pessoas falavam, e nem na minha competência como profissional. A partir do momento que eu me conheci, que eu consegui olhar para dentro de mim e ver a mulher maravilhosa que eu era, e ver o ser humano espetacular que eu era, e ver como eu podia levar aquilo tudo que estava dentro de mim para as pessoas, eu comecei a explodir vontade de levar para o mundo a minha verdade, a minha essência, o meu propósito. Então, assim, o Marcelinho, eu já falei isso para ele várias vezes, mas ele é uma inspiração para mim.
eu quero muito ser uma pessoa que ele é. Eu quero muito que as pessoas olhem para mim e enxerguem propósito e verdade, assim como eu enxergo nele. Eu tenho certeza que todo mundo está assistindo aqui também. Então é isso. Eu acho que não adianta você ter a maior beleza do mundo, o sorriso mais lindo do mundo, se você não olhar para você e acreditar que você é realmente tudo aquilo que você tem dentro de você. Então, acho que isso é Exatamente. transformador, né? Exatamente. Exatamente. Por mais que às vezes digam que você não é capaz, se você acreditar piamente, uma hora todo mundo vai acabar acreditando, porque você mostrou para as pessoas a sua essência, a sua verdade. Cara, o tempo passa voando, nós temos só mais 5 minutos. Nós Olha temos só aqui, mais a Ana 5 minutos, Paula meu disse que a Deus do céu. Vanessa do passado é ela hoje. Ana Paula, pronto. Mas ela sabe. Ó, Vanessa, você vai encontrar ela, Vanessa. Ela vai Vou! estar no PSM aqui Que também. coisa Você vai boa, Ana encontrar a Ana Paula, a Paula, você vai gente se poder vê falar aí, isso a de gente vai ter frente a muito frente. assunto para conversar. É verdade, é verdade. Vai falar de frente a frente, você vai falar para a Ali também isso, né? Cara, Vanessa, vamos lá, nós temos 4 minutos. Eu quero que tu faça as tuas considerações aí, te deixe, né, na nossa mensagem final pro pessoal. Vamos lá, temos 4 minutos para fazer Quatro isso, eu e você. minutos. Primeiro eu quero te agradecer pelo convite. É uma grande honra estar aqui hoje no seu perfil, compartilhando com as pessoas um pouquinho da minha história, dos meus resultados. Eu quero agradecer a todo mundo que participou da live, dizer, gente, que o que a gente falou hoje sobre hábitos, eu vivi isso e posso garantir para vocês. Quando você muda seus hábitos, você muda a sua vida. Então, continue adquirindo hábitos novos, hábitos transformadores. E quando vocês transformarem a sua vida, aí vocês estarão prontos para transformar a vida de muita gente. É isso, Marcelinho. Acho que eu usei menos que Legal. 4. Não, não, é 4 para nós dois. Então vamos lá, ó. A última sugestão de livro, tá, gente? Inteligência Emocional, da Leon Peraí, que eu vou te Goleman. falar o que eu tô Pega lendo. aí. Então tá, ó. Inteligência Emocional, Daniel Olha o que Goleman. eu... Olha lá, gente. É conexão, Isso é é conexão. conexão. É verdade, é verdade. Então, essa é a última sugestão. Eu quero dizer assim, gente, muito bom, Vanessa, você estar aqui comigo, né? Vamos trabalhar muito. Tenho muito orgulho da pessoa que você é. Você é Obrigada. uma mulher maravilhosa, realmente, né? E é isso que a Vanessa falou. Quando a gente enxerga o que a gente tem por dentro, não tem como a gente não transcender. E quando eu vi a Vanessa pela primeira vez, eu via esse brilho no sorriso dela, eu via essa energia, só que ela não via. E eu olhava para aquela e dizia, mas cara, essa mulher tem coisa aí dentro que ela tem que botar para fora e é lindo, cara. E ela é só o que ela está fazendo hoje. E assim, não só para ela, eu digo para todas vocês, né? Eu digo para todo mundo que está aqui dentro. Todos nós podemos fazer tudo. E aí ela falou, eu queria ser igual ao Marcelinho. Ela não vai ser igual ao Marcelinho, ela vai ser melhor que o Marcelinho. Ela vai ser uma melhor versão, uma versão melhorada. Porque eu também estou tentando me reinventar a cada dia, eu estou tentando ser melhor a cada dia, como pessoa, como pai, como esposo, como filho, como irmão, como cidadão. Eu preciso ser melhor, nós precisamos melhorar esse nosso mundo. Então esse é o objetivo de a gente estar com essas lives. É de a gente realmente melhorar cada um de nós, melhorar cada um de nós, para que a gente possa realmente transformar as nossas vidas. E eu quero dizer para vocês que eu estou muito feliz com tudo que está acontecendo e já aproveitar e convidar vocês. Ó, gente, convidar vocês. 2 coisas. Amanhã eu tenho uma live com o meu querido amigo Alan. Nós vamos falar de fé, tá? Vou falar de fé, cara. Amanhã vai ser legal. Vou falar de fé, cara. Eu adoro falar sobre isso. Segunda, eu quero convidar vocês que estão aí a se inscreverem no meu canal no YouTube. Tá lá Marcelinho Soares no YouTube, tem um canal, já tem uns vídeos legais lá, e também no canal do Telegram. Para quem quiser, é só entrar na minha bio, no meu Insta, e clicar que tem lá, tanto o Telegram do Marcelinho, quanto o YouTube. A gente está cuidando, está trabalhando isso para poder realmente levar bastante conteúdo para vocês. Então, Vanessa, que Deus abençoe você, que Deus abençoe seu esposo, sua filhinha linda, maravilhosa. Gente, a filhinha dela gravando live, gravando stories, é a coisa mais linda do mundo. Ela grava todos os dias stories com a filha dela. A filha dela Grava. É uma figura, E hoje gente. ela queria participar da live. Vou ter que fazer uma live com ela. Querida, vai ter que fazer. Então, assim, queridos, Deus abençoe todos vocês. Beijo, né? beijo. Vou esperar vocês. Oh, estou feliz que meu amigo Cleiton, lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, entrou também. Que maravilha, gente. Cada dia gente nova. Então, Deus abençoe todos vocês. Falta 28 segundos.
28 segundos para nós terminar. Vanessa, Deus te abençoe. Amém. Beijo, Muito fica com obrigado. Deus. E deu certo, viu? A internet não derrubou a Não gente, derrubou, deu a certo. gente conseguiu. Eu ia falar, exatamente. Então, queridos, daqui uns dias eu tô aí por Goiás, hein? Daqui uns dias eu tô aí. Vamos ter surpresa nessa região aí também. Vamos Tá bom, sim. gente?